Olá, bem-vindo ao novo episódio do Volaris. O nosso convidado dessa semana conviveu e trabalhou por mais de 2 décadas com os principais nomes da gestão e marketing, nomes como Peter Drucker e Philip Kotler, e líderes mundiais incluindo Tony Blair e Bill Clinton. Autor de best-seller que influenciaram grandes empresários brasileiros e também é cofundador de uma das maiores empresas de educação executiva no país. Estou falando de José Salib. Salib, primeiramente eu quero te agradecer aqui por ter aceito o convite de participar do nosso podcast. E além disso, eu acho que as pessoas não sabem, mas Salib foi uma das pessoas que mais influenciou a minha vida. Acho que desde os 15 anos de idade, eu conversava com Salib sobre negócios, ele me indicava livros, e além disso eu participava muito da HSM e ele me conectava muito com os gurus. Então eu sou muito grato, tenho uma gratidão enorme por você, Salib, por tudo que você fez pela minha carreira e faz até hoje nas nossas conversas aqui que a gente tem. Só tem que agradecer. Imagina, pô, você eu vejo a nossa relação como uma coisa familiar, né? Já desde o nosso relacionamento lá da HSM com a Mil, né? E que extrapolou, né? Esse relacionamento comercial através do Edson, do teu pai, né? Que acreditaram no nosso negócio desde o começo, quando éramos jovens, né? E aí os filhos se aproximam, né? E agora minha filha entrando aqui, então no final eu vejo muito a minha vida assim eu sou um cara que escolhe pessoas, sabe, Rodrigo? Eu não deixo qualquer um entrar na minha vida, eu escolho pessoas, né? Eu procuro escolher, falar assim, esse aqui é o meu mundo, né? Eu não preciso mais do que isso, né? E você com certeza você foi mais que escolhido por mim aqui. Não sei se isso significa alguma coisa, mas você foi muito escolhido por mim. Não, muito. Sabe que você é meu guru. Imagina. Eu aprendo muito com você também. No final, a gente ensina, a gente aprende. A gente ensina, a gente aprende. Minha filha trabalhou 2 anos na Arizona State University, departamento de marketing. Puta, ela veio voando aqui. Meu Deus, essa menina pode trabalhar em qualquer lugar, no Google, no Facebook. E é legal assim, a gente está com uma startup, cara. Então, eu, em vez de soltar ela no mercado agora, ainda mais nessa situação que o mundo muito estranha, né? Eu preferi tê-la perto de mim, sabe? O mundo está muito estranho, está muito agressivo, está muito incerto. E eu com certeza tem algum lugar que a Amazon contrataria ela, o Google, as empresas que trabalham remoto, mas eu preferi deixá-la do meu lado aqui. Logicamente, foi a escolha dela, né? Mas tive uma boa persuasão. E ela tá aqui, né? Tá rápida. Puta, veio muito bem preparada aí da Arizona State, sabe? Muito bem preparada. Começando a ver agora as coisas, a qualidade do trabalho dela, as discussões, cara, apresentações é fantástico de ver isso. Então, ela tá me ensinando muito, né? Então a gente aprende, a gente ensina, né? O melhor jeito de aprender é ensinando também, você sabe disso, né? Com certeza. E Salib, eu acredito muito em sincronicidade e a questão de conectar os pontos, né? Se você olhar a sua carreira, né? Vamos dividir assim em 3 fases, né? A primeira fase foi atleta, acho que poucas pessoas sabem disso, você era tenista profissional, depois você fundou a maior empresa de educação corporativa do Brasil, e se bobear, uma das maiores do mundo. Sim, exatamente. E depois, agora nessa terceira fase, né, como escritor e coach, né? Uhum. Falando dessa questão de sincronicidade e conectividade, o que você acha que você levou de uma fase para outra, assim, que você carrega até hoje? Como foi essa construção do Salib? Olha, sempre fui muito inquieto, né? Desde pequeno, né? Acho que já começou nas aulas, na escola, né? Que a matéria que eu mais gostava era geografia, né? E é verdade, né? Porque eu vi o mundo, sabe? Eu vi aqueles mapas assim. E, puta, eu quero ir para esse lugar, quero ir para... Logicamente não tinha condição, né, de viajar naquela época. E depois, através do tênis, eu comecei a viajar para esses lugares e comecei a ficar fascinado. Então, eu naturalmente sou muito curioso, né? Eu acho que essa curiosidade, desde pequeno, ela se manteve, né? Eu lembro que essa curiosidade começou com 8 anos de idade, Rodrigo. Sabe como? Eu estava andando de bicicleta, aí eu lembro muito bem na Avenida Pedroso de Moraes, né? E naquela época era de terra. E aí tinha um cara de bicicleta com um álbum de selos.
E ele foi andando na minha frente e os selos dele começaram a cair todos no chão, né? E aí o cara foi embora e não percebeu que os selos caíram todos, né? Porra, quando eu vi, tinha assim uns 300 selos, mas eram selos muito bacanas, de vários países, entendeu? De vários lugares. E eu comecei a ficar fascinado com aquilo e eu comecei a montar uma coleção de selos, que até hoje eu tenho o álbum, né? E aqueles selos, eles... é da Bulgária, da Hungria, de Mônaco, né? De todos. Então, assim, essa ideia de viajar, de estar pesquisando, de estar sempre atrás de conhecimento, sempre veio. Eu acho que nasceu naquele álbumzinho, né? O cara deve estar procurando os selos dele até hoje, mas nasceu naquele álbum, né? De curiosidade, de países, de explorar o desconhecido, explorar coisas diferentes, das maneiras diferentes que as pessoas fazem, né? Isso tem me unido desde do tênis, né, que me levou para ver esses lugares, até estudar nos Estados Unidos, que eu ganhei uma bolsa, depois montar uma empresa de conhecimento, que no fundo o conhecimento é curiosidade, né, e estendendo com essa nova carreira de autor, mentor e desenvolvedor de ideias. Eu prefiro me chamar de desenvolvedor de ideias, sabe? As pessoas até me confundem um pouco, perguntam se eu sou consultor ou se eu sou coach, né? Eu decidi realmente, principalmente agora, aos meus 61, que o que eu gosto mesmo é desenvolver ideias, né? E eu falei, não, é isso que eu vou fazer pro resto da minha vida e vou tentar monetizar em cima disso. Eu sei que se eu quisesse ficar aqui no meu computador, ainda mais agora, dando conselho para um monte de gente, puta, eu poderia estar ganhando um monte mais dinheiro, né? Pelo menos pela hora, né? Mas eu chego à conclusão que, puta, desenvolver ideias para mim é o que me dá muito prazer. E o que eu falei pro Sandro, né? Nós somos parceiros. Eu falei, Sandro, você sabe exatamente o que eu não gosto de fazer. Ele falou, Salibão, não se preocupa. E deixa que eu faço as coisas que você não gosta, né? E eu falo, puta, Sandro, o problema não é trabalhar menos ou trabalhar mais. O problema é trabalhar na coisa que eu gosto. E eu gosto de desenvolver ideias, principalmente ideias através da gestão. Então é isso que eu faço, Rodrigo. Eu desenvolvo ideias, estou colocando através de livros, colocando através da nossa plataforma, gestãodomanhã.com.br. Está vindo uma plataforma maior ainda atrás dessa, que vai ser uma plataforma paga para empresas, né? Que de uma maneira diferente. Acho que as opções para as empresas aprenderem esse novo mundo de transformação de gestão são poucas hoje, né? Tem muita plataforma muito específica, né? Mas não tem nada assim que ensina as pessoas a pensar em ruptura. Então a gente vai focar muito nisso. Então tem sido isso que me dirige, né? Esse mundo das ideias, esse mundo de curiosidade, da abertura, e não um mundo de consultoria. Tanto que eu não dou consultoria, né? Você sabe, tem muita gente, sou convidado para conselho, convidado para fazer consultoria, mentoria, e eu gasto todo o meu tempo estudando e entregando essas ideias através de palestras, workshops, que no final eu acabei me desenvolvendo como palestrante bem mais tarde, porque estava no momento certo, né? Eu, durante a HSM, podia ter sido palestrante, mas não era a minha hora lá, né? A minha hora era fazer um outro papel, era um papel de conector, de palestrantes, né? E eu sabia que um dia eu estaria maduro o suficiente para eu ser essa pessoa, né? Então eu andei com todos esses grandes, né? essas grandes cabeças, né? Que moldaram a minha maneira de ver o mundo, né? Só que eu estou criando meus próprios, né? Se você acompanhar meus livros aí, eu estou criando minhas próprias teorias hoje. Eu não estou copiando teoria de ninguém, não estou falando, olha, o Charan fala isso, o Jim Collins, não. Eu falando como eu vejo o mundo, né? Então, eu estou num momento muito, muito bacana da minha vida, né? Tirando essa pandemia, o momento assim é muito legal, conseguindo até monetizar bastante, né? Assim, no ano passado eu consegui me consolidar como palestrante mesmo, né? Dei palestras em quase todos os estados brasileiros, workshops. Eu nunca imaginava que ia conseguir falar mais do que uma hora, hoje eu consigo falar uma semana seguida sem me repetir. Então, criei muito material, continuo criando muito material, muitas novas maneiras, principalmente de entender essa nova gestão, que é muito confusa, né? E trazendo uma linguagem mais acessível aqui para os brasileiros, porque às vezes quando você pega aqueles livros do Clayton Christensen aqui e traz para o Brasil, o brasileiro olha para aquele negócio e não tem a menor ideia do que se trata, entendeu? Então, com aqueles gráficos complicados, né? Então eu tenho trazido mais uma visão de empresário mesmo, misturado com uma visão
teórica, né? E deu uma combinação interessante desses dois. Logicamente, eu trabalho com parcerias, eu nunca gostei de trabalhar sozinho, eu não necessito ser o Salib sozinho, né? Eu gosto de potencializar, porque eu acredito muito no poder de uma parceria, que 1 mais 1 não é igual a 2, 1 mais 1 pode ser 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, entendeu? Então eu curto muito dividir, exponencializar, e logicamente cada um tem sua personalidade, né, suas particularidades. Mas esse momento é bem legal de estar aqui agora, né? Qual o guru que você acha que mais te influenciou e te influencia até hoje? O Peter Drucker, sem dúvida, né? Eu tive a bênção, né? Não foi nem a sorte, a bênção de ter tido uma relação de 14 anos com ele. Eu o conheci quando eu tinha 31 anos de idade, Rodrigo. Eu não sei porquê, talvez eu saiba porquê, né? Porque eu queria muito tê-lo aqui no Brasil, né, nos nossos eventos, e ele já estava com 81 anos de idade, já não viajava mais, a mulher dele estava doente. E aí teve eu tive várias tentativas, aí eu fiz uma última tentativa. Eu mandei 10 gurus escreverem para ele na mesma semana, né? Imagina o cara recebendo 10 cartas, assim, falando que esse cara é o melhor do mundo, né? Aí ele me recebeu e marcou nossos eventos aqui no Brasil, foi a primeira vez, né? Foi em 93, se não me engano. E aí iniciou-se uma relação incrível. Ele queria vir para o Brasil, mas ele falou, poxa, eu queria muito ir lá para as Cataratas do Iguaçu, queria ir para o Paraguai. Eu falei, eu vou ter o maior prazer de te acompanhar. Ele falou, não se preocupa, você deve estar ocupado. Eu falei, imagina ocupado, imagina viajar com o Peter Drucker, né? E desde aquela viagem, né, eu não tinha ideia, mesmo sabendo que ele era famoso, eu não tinha ideia da profundidade do pensamento dele, eu não tinha ideia do impacto que esse homem teve no mundo, né? E agora, né, agora com mais tempo, né, eu consigo ver, e é impressionante, enquanto tantos outros gurus ficaram pelo caminho com suas ideias obsoletas, inclusive o nosso amigo Michael Porter, né, as ideias do Peter Drucker continuam firme e fortes. Se você imaginar que o que há de mais novo em inovação hoje, que está todo mundo falando, o Clayton Christensen pegou essa ideia do Peter Drucker, eu vou te falar qual é. A Rita Gunther McGrath, que é uma grande autora que entende muito essa nova era, né, essa nova maneira de pensar em estratégia, usou a teoria do Peter Drucker. E agora o Alexander Osterwalder, que eu entrevistei ontem para a nossa plataforma, escreveu um livro chamado The Invincible Company, também usa essa teoria do Peter Drucker, que é jobs to be done, né? Jobs to be done, um trabalho a ser feito, que ele fala que os clientes não compram produtos e serviços, eles têm um trabalho a fazer e eles vão alugar a melhor solução para resolver aquele trabalho, porque eles querem fazer progresso na sua vida, entendeu? Quer dizer, é uma maneira diferente de ver inovação, que é muito mais precisa do que aquele monte de ideias, sabe? O brainstorm, vamos ter uma ideia aqui. É uma coisa muito mais precisa, né? Só que o que está acontecendo hoje é que a tecnologia está facilitando essa teoria do job to be done, né? Então, e ele escreveu isso, né? Inclusive, é difícil competir comigo em conhecimento de gestão. Um grande consultor aqui do Brasil, ele colocou um post quando o Clayton Christensen morreu, ele fez um post no LinkedIn, né, dizendo que ele tinha aprendido muito com a teoria do Clayton Christensen do job to be done, né? Eu falei, olha, eu entrei, né, não gosto de palpitar nos outros, mas eu não me contive, porque quem descobriu essa teoria, quem montou essa teoria foi o Peter Drucker, né? Eu falei, olha, foi o Peter Drucker que fez isso aí, não foi o Clayton Christensen, popularizou essa ideia, mas quem criou foi o Peter Drucker. Aí apareceu engraçadinho e falou, Salib, me diz onde que ele escreveu isso? Eu mandei o parágrafo de um livro do Peter Drucker que ele escreveu que ele publicou em 1964. Chama Managing for Results. Tirei uma foto do negócio. Aí descarregou um monte de comentário lá, achei muito gozado, né? Falei, nunca mais se atreva a duvidar desse conhecimento. Com certeza, principalmente para quem estuda muito. Pois é, então a tecnologia hoje está propiciando está facilitando esse job to be done. E o job to be done é muito simples, né? Você pega o Uber, por exemplo. Antes, para você se locomover, você tinha que sair de casa, ficar na rua e esperar um táxi passar para você ir de um lugar para o outro, né?
E qual é o job da pessoa? O job da pessoa é se transportar de um lugar para o outro, né? Esse é o job. E como é que você melhora esse job? Aí você começa a ver como é que a tecnologia pode melhorar esse job to be done da pessoa, né? Nasceu o Uber, entendeu? Então, na verdade, o Uber ele é uma solução de um modelo de negócio. Então, enquanto está todo mundo dando tiro às escuras para criar produtos e serviços, esse job to be done é uma coisa muito mais precisa. E essa tecnologia que nós temos hoje facilitaram essa popularização dessa teoria que está todo mundo voltando a falar. Então, eu não sei se eu me alonguei na resposta, está aqui. Peter Drucker. Isso ali é um gancho exatamente para a minha próxima pergunta, que tá atrelada ao seu livro, né? O Gestão da Manhã, que é a questão da quarta revolução industrial que você fala bastante, né? E como que essa gestão do amanhã está ligada a isso. Então, acho que é uma boa conexão, um bom link para você entrar e falar um pouco sobre essa visão. Sim, a questão, Rodrigo, que a gente, nos últimos... o nosso insight foi o seguinte, né? Se você imaginar que nos últimos 20 anos, né, começando nos anos 2000, por volta dos anos 2000 até 2020, nunca tantas empresas icônicas se perderam como nesse período de 2 décadas. Logicamente, na história da gestão, você tem muitas empresas que se perdem, né? Você tem empresas que quebram eventualmente e tal. Mas num período de 20 anos, nunca tantas empresas se perderam. Não sei se você concorda comigo. Eu só falo algumas. É Nokia, é Kodak, é Motorola, é Xerox, é BlackBerry. Enfim, é uma lista assim, não para. As mídias todas, os jornais, as televisões. Nunca tantas empresas foram disruptadas, né? Num período de 20 anos, né? E a gente aí começou as perguntas, né? Mas por que essas empresas se perderam e continuam se perdendo, né? Se a gente tem tanta tecnologia, no final a gente viu que as empresas não se perdem por causa da tecnologia, elas se perdem por causa da gestão. Então, enquanto por um lado, a partir dos anos 2000, a gente viu um crescimento exponencial na tecnologia como nós conhecemos, né? Você vê que nós estamos falando aqui claramente no telefone, né? Uma ligação maravilhosa que se publica, né? Em som perfeito, né? Mas a gestão como nós conhecemos, ela ficou velha, né? Ela não se renovou para competir nesse mundo exponencial. E que nesse mundo exponencial é a quarta revolução industrial que nós estamos vivendo, né? A primeira revolução industrial você tem lá com a criação do motor a vapor, em 1865, a segunda revolução industrial com a massificação da fabricação, em 1930, com o Ford, Henry Ford, depois e com a eletrificação, depois em 60 com a descoberta do computador, né, da IBM, né, o mainframe, começou a revolução tecnológica, né? Ela foi até os anos 2000, por volta de 2000, não tem uma data precisa, né? E aí o que aconteceu? A tecnologia pegou uma atração tão grande que ela começou a integrar com outras áreas de conhecimento, né? Que nesse caso é a biologia, né? Então você integra tecnologia com biologia, você vê a neurociência, você vê biotecnologia, você vê DNA, essas coisas todas, né? Que fazem com que a quarta revolução industrial ela de um jeito que nunca ninguém imaginou, entendeu? E nisso, né? Você tem a gestão. Então, quando o mundo cresceu exponencialmente com a tecnologia, as teorias de gestão ficaram antigas, né? Elas ficaram no lugar. As escolas de negócio, principalmente, que foram as criadoras das teorias, né? Como nós falamos aí do Michael Porter e tantos outros, elas pararam, né? Os gurus pararam. Os gurus não conseguiram evoluir o seu pensamento, né? E aí que nós vimos que todas as áreas de gestão foram impactadas, foram transformadas. E aí que nós começamos e nós continuamos a perfeccionar todas as maneiras. A estratégia mudou. Quando falamos do Michael Porter, a estratégia do Michael Porter era uma estratégia de vantagem competitiva sustentável, né? Sustainable Competitive Advantage. Não existe hoje vantagem competitiva sustentável. Você tem vantagem competitiva temporária, porque o mundo muda a cada 6 meses, a velocidade da tecnologia. Então, você tem aquele framework fixo, você não consegue competir. A tua estratégia ela simplesmente não tem a adaptação suficiente para você se mexer quando as coisas mudam, né? E o pensamento do Porter é totalmente no mundo fixo, quando a gente tem um mundo completamente variável. Depois você tem a questão das inovações.
a própria teoria do Peter Drucker volta, né? Junta-se a teoria do Peter Drucker com a tecnologia, você tem job to be done. Depois você tem na liderança, né? Os líderes que se perderam nesses últimos 20 anos, na verdade, não desenvolveram novas habilidades de liderança. Eles continuam com boas habilidades de liderar pessoas, liderar equipes, de entusiasmar as pessoas, né? Enfim, de ser honesto, mas eles não conseguiram desenvolver habilidades para competir nesse mundo interconectado, esse mundo que é bem diferente do que a gente viveu. E a gente fala de líder conector, que sabe conectar as novas tecnologias, do líder especialista generalista, onde você o conhecimento ele fica obsoleto a cada 6 meses. Você precisa ser um especialista em vários temas, né? A gente fala especialista generalista, temporariamente, né? Depois você tem o líder que lidera baseado em dados, esse mundo que a gente vive hoje, voltado vai ser um mundo cada vez mais remoto. É isso que essa pandemia vai deixar a gente, né? Então você vai só conseguir ter uma liderança remota se você tiver todo mundo voltado para dados, né? A hora que você entra na liderança remota, se as pessoas não tiverem dados na sua mão, a empresa se perde, né? Concordo? Não sei se você concorda comigo, entendeu? Então, essa liderança. Então, a gente pegou todas essas áreas da gestão que continuam mudando, né? E chegamos nessa nossa conclusão, que mistura a quarta revolução industrial com uma nova maneira de pensar a gestão. E, curiosamente, ninguém falou isso até hoje, né? Por incrível que pareça, entendeu? Não, é muito interessante você falar isso, Salib, porque, coincidentemente, ontem eu estava vendo uma apresentação do pessoal, nosso amigo até, o pessoal da Singularity aí, né? Salim e toda aquela turma. E eles falando exatamente que a maioria das empresas hoje, ela está muito focada em 2 vertentes, né? De funcionários dentro, né? Tem os especialistas e tem os generalistas, exatamente como você falou. E que está começando a surgir uma terceira onda de profissionais, que é essa que tem que surgir, que é exatamente para essa revolução que você acabou de falar, que é a questão do versalista, né? Onde ele tem uma visão não só de uma área, mas de outra. E isso é muito interessante quando você vê, por exemplo, Steve Jobs e outros grandes executivos, que nada mais é do que ele saber conectar os pontos de 2 coisas, né? De 2 visões diferentes que ele tem e que ele sabe, né? Ele não tem um profundo conhecimento daquelas coisas, mas ele sabe conectar os pontos muito bem, porque ele já foi um generalista e já foi um especialista. Com certeza, né? Eu acho que para mim o líder modelo dessa nova geração é o Elon Musk, né? Se você vê o tipo de empresa que esse cara fundou nos últimos anos, é um negócio extraordinário, né? E todo mundo fala, pô, mas uma empresa não tem a ver com a outra? Tem tudo a ver com a outra. As ligações, né? Se você imaginar que ele fundou a PayPal, ele fundou a Tesla, ele fundou a SolarCity, ele fundou a Neuralink e ele fundou Hyperloop, né? E todas as empresas, eles estão em negócios diferentes, mas estão totalmente conectados, né? Isso é exatamente da maneira como ele se formou. Um cara que gosta de física, ele gosta de eletrônica, ele gosta de energia, né? Então ele foi juntando as coisas e a partir dessas ligações ele vai construindo uma coisa em cima da outra, né? E essa é o perfil do líder de hoje, que se ele não tem esse perfil, a empresa dele é engolida por alguém, né, Rodrigo? A gente sabe disso, né? Não dá mais para aquele cara, você pega aí na tua área de saúde, não dá mais para o cara só pensar em saúde. Então o próprio papel do médico, né, as escolas, né? Se você não tiver esse tipo de formação, a gente vai pagar um preço muito alto, né? O Brasil está pagando um preço gigante por essa falta de foco em dados, né? De entender dados, de ser educado em dados, né? O setor da saúde, né? Setor, eu acho que também de educação e alguns outros, ele não acompanhou as 4 revoluções que a gente falou, a 4ª revolução industrial. Sinceramente, eu acho que a saúde parou na terceira. E tá ali, parou na terceira. E não é só que digo, não. Por exemplo, o Daniel Kraft, que você conhece bem também, médico de Stanford, tudo, ele fala muito disso também, que parou e não evoluiu. E o engraçado, você vê, as pessoas podem até questionar, mas evoluiu, tem aplicativo, tem robótica, tem outras coisas. Mas eu acho que a questão de dados, de conexão de tudo, que é onde está
faltando, né? Como é que se conecta tudo? Eu acho que essa vai ser o pulo do gato nessa questão da saúde, uma gestão integrada, uma gestão holística, né? De 360 e tudo conectado com dados é fundamental. Mas não avança, né? Aqui no Brasil é incrível. Outra coisa que você fala bastante no seu livro também é a questão do modelo de plataforma, né? Você citou alguns exemplos aqui de Uber, Netflix, a própria Apple. Como que você vê essa questão dessa gestão de plataforma? Porque eu também tenho uma visão que é o seguinte, e aí eu acredito 100% nessa questão de visão de plataforma, mas eu acho que a plataforma em si, ela também está virando numa questão de verticalização, né? Porque você vê, o Netflix, ela começou a produzir conteúdo também, né? Não só de conectar, de ser uma plataforma plug and play, que ela pega e conecta as coisas, ela também começou a produzir conteúdo. A Apple de uma certa forma, também, né? O Uber está criando alguns produtos ou não. Você acha que pode existir essa migração de ser uma plataforma mais também de verticalização dos business de uma certa forma? Olha, é possível, né? As empresas baseadas em plataformas, elas surpreendem, né? É difícil você dizer, né? Você viu o que aconteceu com a Amazon, né? Começou como uma livraria e olha o que é a Amazon hoje. Você não consegue nem definir, né? Uma plataforma de negócios, né? A própria Apple, né? Você tem através do iTunes, né? Através do app, da App Store, né? Você consegue ter um mundo gigante. Logicamente, essas empresas precisam de conteúdo, né? E na verdade eles estão produzindo conteúdo, mas na verdade eles contratam conteúdo, né? Por exemplo, a Netflix não tem nenhuma produtora deles. Eles trabalham com algumas produtoras em volta do mundo, né? Produtoras mais jovens, produtoras mais voltadas à tecnologia, com um custo de produção bem menor, porque você precisa, né? A partir do momento que você constrói uma plataforma com milhões de assinantes, você tem que ser uma produtora voraz de conteúdo, né? Então você tem que fazer parcerias certas para produzir esse conteúdo. Eu não sei se você pode chamar isso de verticalização, porque ao mesmo tempo você tem a própria Netflix entrando na questão de games, né? Competindo com a Fortnite, né? A Fortnite praticamente tem o mesmo número de assinantes, um pouco menos do que tem a Netflix. E se você imaginar que a Netflix, a maior preocupação dela não é a Amazon Video, é a Fortnite, por quê? Porque as pessoas, em vez de estarem vendo os vídeos da Netflix, estão jogando jogos da Fortnite na mesma tela, entendeu? Então, eu acho fascinante esse mundo das plataformas, porque essas empresas, através de dados, né? Através de dados, eles conseguem se mexer, através de comportamentos dos dados, eles conseguem se mexer para várias vertentes, entendeu? Eu acho fascinante. Mas eu não acredito que eles vão se especializar. É surpreendente cada vez mais você vê empresas que conseguem. A própria Ambev, né? Não sei se você viu uma empresa de tecnologia deles, que começou do zero. Eles colocaram, você imagina que eles têm hoje, a Ambev, eles têm contato com 60 milhões de bares e restaurantes por ano. 60 milhões. Nossa. Agora, você imagina se você consegue administrar esses 60 milhões de contatos, né? O que você pode criar disso? E é isso que eles estão fazendo. Eles estão baseados em Nova York, depois eu te passo o nome. É fantástico, né? Fantástico. E o Jorge Paulo pegou isso do nosso livro Gestão da Manhã, que ele entendeu que ele não estava num negócio de cerveja, ele estava num negócio de logística, de varejo, né? Então, a hora que você começa a criar dados, né, ele está focando principalmente nos pequenos comerciantes, cara que não tem conta em banco, aquelas coisas todas, né? Mas a hora que você tem o poder dos dados, você faz coisas incríveis, né? O grande problema é você ficar muito tempo demais na mesma coisa, entendeu? E aí que é o grave. Você tem que, no mundo das plataformas, ela é fascinante, mas você tem que estar se mexendo o tempo todo, sabe? Você tem que estar experimentando o tempo todo, tem que estar se mexendo o tempo todo, porque o tempo de vida de uma plataforma ele é curto, né? Ele tem que se mexer o tempo todo, porque a tecnologia não perdoa. Você tem que sempre se reinventar. De novo, aquela estratégia não sustentável, a estratégia que a gente chama de estratégia adaptativa, que é o tema do nosso novo livro, né? Então a plataforma, os dados, a estratégia, o cliente, o customer centricity, eles andam todos, né? E aí você vai se transformando. Pelo menos essa é a minha visão, Rodrigo.
Perfeito, Sari, perfeito. E aí, recentemente, você acabou de lançar um livro que em pouco tempo já é o livro mais vendido na Amazon no seu segmento, né? Que é o Algoritmo da Vitória. Um livro, sinceramente, fantástico. Eu estou lendo, Sari B, nunca vi nada igual. Você teve a oportunidade de entrevistar os maiores técnicos e coachings aí da história. Eu acho que eu vou deixar até você falar um pouco sobre esse livro, depois eu tenho umas perguntas. Então, o livro, na verdade, esse livro é um projeto de vida, né? Você sabe que só que o tênis é um esporte muito caro, né? Por quê? Porque tem corda, tem raquete, tem viagem, tem bola, tem roupa. Não é que nem bola, não é que nem futebol, você bota uma chuteira e sai jogando, entendeu? O tênis não, o tênis tem toda essa parafernália, né? E quando eu escolhi isso, logicamente meus pais não tinham condições de dar uma aula de tênis para mim, então o que eu fazia? Eu ia na aula de tênis dos outros, lá no Clube Alto de Pinheiros, e ficava vendo o professor dar aula. E eu via como ele ensinava, depois saía correndo pro paredão, imitava o cara, entendeu? E eu nunca tive aula. Minha primeira aula formal foi com 18 anos, mas aí eu já era multicampeão brasileiro, sul-americano, estava entre os melhores do mundo juvenil, e já estava bem avançado, só que com muitos defeitos, né? Porque quando você não tem um técnico correto, Rodrigo, é que nem nos negócios, né? Quando você não tem um coach que olha para você e vê que você precisa melhorar, você aperfeiçoa a tua fraqueza, entendeu? Você faz muito bem a coisa que você não deve fazer. E aí, para desatarrachar tudo aquilo, é duro, né? É difícil, você sabe disso, né? Então eu fui, depois eu consegui, com muito suor, né? Eu consegui uma bolsa para os Estados Unidos. Falei, poxa, lá eu vou ter o coach da minha vida, o cara vai mudar todos os meus golpes e tal. E, puta, pela minha infelicidade, né? Que primeiro que eu sou agradecido a Deus de ter tido a oportunidade de estudar nos Estados Unidos com bolsa na Florida State University, na Flórida, e depois na Carolina do Sul. Mas os meus técnicos, eles eram mais amigos do que realmente técnicos, né? Então eu acabei minha carreira sem saber exatamente até onde eu podia ter chegado, porque eu joguei bem, né? Cheguei a jogar profissional, fui 400 do mundo, eu tenho umas 5 vitórias com caras que ficaram entre os 100 do mundo, então deu para ver que eu tava mordendo lá, mas eu acabei minha carreira sem saber realmente até onde eu tinha chegado. Eu falei, porra, um dia, já que eu não tive esse treinador, e depois que eu entrei no mundo do conhecimento, eu falei, pô, tá na hora de escrever um livro sobre esses caras, né? E principalmente eu que já fui coach em business e já fui coach em esporte, né? Eu tenho um olhar bem diferente, tanto que se você ler meu livro, tanto o técnico esportivo quanto o líder de empresa, eles podem ler, ele tem diferenças óticas, né? O cara de empresa é um livro de liderança de alto nível, né? Porque no final, esporte é alta performance. Alta performance é alta performance em qualquer lugar. É fazer um grupo de pessoas ou um atleta a conseguir uma vitória, né? E os caminhos são até parecidos, entendeu? Então, eu trabalho nisso, é um projeto pessoal, porque realmente o meu projeto mesmo é com o Sandro, né? A gente está produzindo livros maravilhosos, principalmente criando novas teorias de gestão, mas esse livro já estava comigo. Aí eu peguei uma jornalista, porque eu precisava de alguém para escrever, né? Você sabe disso, você também tem essa estratégia, né? A gente sabe que tem jornalistas que escrevem as nossas ideias muito melhores do que nós mesmos, né? Então eu enxergo bem onde eu sou bom e onde não sou. Aí trouxe a Adriana para mim, que é editora da revista da HSM, a gente trabalha junto há 25 anos. Eu digo que ela é uma das poucas, a mulher que mais me entende no mundo, né? Porque toda vez que eu falo com ela, ela consegue escrever exatamente do jeito que eu gostaria que fosse escrito, né? Mas não eu escrever. Então foi bem legal. E esse livro é bacana, porque você tem uma contribuição minha para o esporte, é uma maneira nova de entender a liderança. Não é aquele livro de liderança de novo. Pô, quem aguenta hoje, Rodrigo, ler mais um livro de liderança, né? Pelo amor de Deus, coisa, né? É complicado. É complicado. É duro, né? Você pegar um livro de 250 páginas de liderança e falar assim, cara, não vou conseguir, cara. Manda um resumo de 3 páginas aí. E desse jeito a gente consegue, porque no final esses técnicos eles ganharam campeonatos e bateram recordes com diversos atletas diferentes, com diversos times diferentes. E como é que você faz isso, né? Onde você ganha campeonato com um monte de time diferente, um monte de atleta diferente. Então tem alguma coisa que esses caras fazem que outros não fazem, né? E aí a gente, na nossa pesquisa, chegou
nesse algoritmo, né? Que na verdade são 8 etapas de um algoritmo, né? O algoritmo é uma solução para resolver um problema, né? O problema é perder. Qual que é a resolução do problema? É aumentar a probabilidade de ganhar, e você só aumenta a probabilidade de ganhar se você tem o técnico certo, né? Que é o coach. E a gente fez esse estudo profundo, né? Que resultou nesse livro, que eu estou muito feliz com ele, né? A resposta já foi imediata, a gente lançou no meio aí dessa crise, mas a resposta dele tem sido muito legal, estou muito feliz, e principalmente de saber que eu vou poder contribuir para o esporte, né? Que graças ao esporte eu consegui tudo o que eu fiz na minha vida até hoje. E você fala das 8 etapas, tem 2 etapas que me chamaram muita atenção e que se você pudesse falar mais um pouquinho. Uma delas é a questão do modelo Kaizen, né? Do atleta. E isso eu acredito muito, e eu queria escutar um pouco de você, assim, qual é a sua visão disso do atleta e para dentro de uma empresa? Então, é o Kaizen mental que a gente chama, né? E que a gente deu uma linguagem diferente, né? Mas essa é uma visão muito importante, porque normalmente você tem numa equipe esportiva, um treinador esportivo, o normal é você ter um preparador físico e um psicólogo. Então, o técnico, que na verdade ele só olha a parte estratégica e tática do jogador, aí ele entrega a parte física e mental para outras pessoas. E a gente descobriu que esses grandes treinadores, eles não entregam para outras pessoas. Eles podem até trabalhar com especialistas, mas eles lideram isso. Porque isso é fundamental, você ter o controle mental e físico do jogador. E outra coisa que nós descobrimos, que essa integração dos dois é fundamental. Você não pode separar o mental do físico, né? Quando você traz isso para o mundo empresarial, é uma desgraça, né? Porque a última coisa que a empresa olha é isso, né? E se você não tem na empresa caras que estão fisicamente, mentalmente bem, a produção desses executivos é mínima, é pífia, entendeu? Eles não conseguem produzir, porque nós somos seres humanos, não somos máquinas que você programa. Então a empresa não consegue olhar. Eles pegam, vamos fazer, estamos trazendo yoga para a empresa. Estamos trazendo yoga, né, para a empresa. Então, vai todo mundo aqui, o CEO da empresa gosta de maratona, todo mundo correndo agora, entendeu? Não é bem assim, né? Então eu acho que a empresa que conseguir ter esse olhar desse Kaizen mental, onde se mistura o físico com o mental, a produtividade numa empresa pode ser assim, pode ser algo que alguém jamais viu, entendeu? Porque a gente viu claramente nessa maneira como os técnicos veem essas coisas, né? E você vê eu não sei se você tem acompanhado essa série da Netflix, o Bulls, né? Do Phil Jackson, e eu não sei se você viu que antes do treino, né? E eles não dão muita ênfase nisso, mas antes do treino, o Phil Jackson ele faz a turma meditar, né? Então ele trouxe essa meditação para dentro, e ele meditava profundamente. Ele ensinou os jogadores de Chicago Bulls a meditar profundamente, né? Porque ele acreditava nisso, né? Meio budista, assim, né? E aquilo lá tem uma paz interior nos jogadores muito grande, né? E os técnicos não sabem fazer esse tipo de coisa. Então a gente viu o próprio Larry Passos com o Guga, era a mesma coisa. Ele era o encarregado da parte mental e física do Guga, né? E os dois andavam juntos, né? E não eram controladas por pessoas internas, né? E eram vistas como parte do algoritmo. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta. Não, respondeu, Salib, e eu tenho 2 comentários. Eu acho fantástico que você falou isso, principalmente que existe um estudo que as empresas, só 40% das empresas hoje estão aplicando já a questão de meditação dentro da meditação e essa parte de mindfulness, né, dentro das empresas. E eu sinceramente acredito que, principalmente no mundo corporativo, de pressão em tudo, essa força física precisa trabalhar com o mental, né? E eu acho fundamental para poder fazer esse equilíbrio. E antigamente, né, falar de meditação dentro de empresa, as pessoas pensavam, putz, era um hippie. Sinceramente, eu me considero como um hippie 2.0. E a outra tópico do livro que achei muito interessante é a questão do que os técnicos usam, é a questão das 5 caixas, né? Essa dinâmica das 5 caixas. Você pode falar um pouco sobre isso, Salim? Então, a questão do aprendizado, né? Em vez de falar das 5 caixas específicas, né? Eu acho que dá para pegar
Mas é a questão do técnico diferenciado, né? Aquele técnico que aprende o tempo todo, né? E a gente sabe que isso funciona em qualquer área, né? Você já viu algumas pessoas que aprendiam durante muito tempo e pararam de aprender. É quase que natural. Isso é uma coisa perigosíssima na vida, né? Da pessoa que aprende o tempo todo, ela consegue um certo sucesso e ela para de aprender, né? E a gente viu isso com o próprio Filipão na Copa do Mundo, né? Por que nós perdemos de 7-1, né? Aquele 7-1 não foi acidente, né? Aquele 7-1 foi resultado de um monte de coisa, né? De uma falta de capacitação de um treinador para um futebol totalmente novo, onde o cara não se atualizou, né? E aquilo nos inspirou para levar a questão do aprendizado do treinador, quer dizer, e a gente foi ver que esses grandes treinadores, eles estão sempre se reinventando, sempre aprendendo fora do esporte, inclusive, né? Você pega, ou aprendendo dentro do esporte, você pega, por exemplo, o Pep Guardiola, que quando tirou um sabático de aprendizado, né? A primeira pessoa que ele se aproximou foi o Garry Kasparov, né? Foi o maior enxadrista de todos os tempos, para pensar, para aprender com o Garry como é que ele pensa estrategicamente, né? Trazer isso para dentro da tua atividade, né? Aí você pega caras que nem o Zé Roberto Guimarães, que é muito amigo do teu pai, inclusive, né? Que ele não conseguia ganhar uma medalha de ouro, ele batia na trave. E ele falou assim, eu só vou conseguir ganhar a medalha de ouro se eu for aprender como as jogadoras que vão enfrentar nossas jogadoras, como é que elas jogam, como é que elas pensam, como é que os técnicos agem, como é que é a estratégia. Então eu tenho que sair daqui do Brasil e treinar as jogadoras que vão jogar contra mim e jogar contra os técnicos no outro nível que vão jogar contra mim. A partir desse momento ele foi esse multicampeão olímpico que ele é, né? Então no resultado, né, as ferramentas, elas passam muito por, as 5 caixas, elas passam por muito dessa questão do aprendizado, e são ferramentas, né, que ajudam você, né? Você tem uma caixa de ferramentas que você usa, né? Por exemplo, o técnico Michael Phelps, o Bob Bowman, né? Ele fala, eu tenho um toolkit, que ele chama toolkit, né? Toolkit, uma caixa de ferramentas que eu quero que o cara melhore uma abraçada, melhore uma chegada, eu tento de um jeito, aí não dá certo, eu vou lá no meu toolkit, pego e tento de outro jeito. Então ele fala que todos nós, né, como líderes, nós temos que ter essa caixa de ferramentas para ver como que você consegue tirar o melhor jogador quando você precisa consertar alguma coisa, entendeu? E aí que nós vemos que esse foi um grande diferencial desses grandes treinadores, que eles têm em comum, né? Porque quando nós fomos escrever o livro, Rodrigo, nós que geralmente muitas pessoas que escrevem livros, né, eles já têm mais ou menos na cabeça o que eles querem, né? Ele fala, vou escrever o livro, o título é esse e os capítulos são esses. Aí eles vão pesquisar coisas que incluem o capítulo. Nós não fizemos isso. A gente foi pesquisar sem nenhum preconceito, sem nenhuma coisa preparada. A gente começou a estudar, a ler, a pesquisar, a conversar, e aí as conversas começaram a ficar parecidas, né, em alguns setores, né? E aí a gente fala, comunicação, Kaizen mental, estratégia, o aprendizado das 5 caixas, entendeu? Então, ele nasceu de uma maneira muito mais natural do que simplesmente a gente decidir qual que é, porque tem gente assim que fala assim, olha, nós descobrimos o que os maiores técnicos do mundo fazem. Mas o cara descobriu do jeito dele, entendeu? Exatamente. Ele descobriu do jeito dele, não do jeito que é, né? E eu posso dizer com você com toda tranquilidade que nós descobrimos do jeito que é. E aí fizemos essa analogia que serve para qualquer líder, né? Tanto no esporte como nos negócios, no trabalho, nas organizações, né? Eu gosto de falar organizações que você pega desde um hospital até um escritório de advocacia, são organizações que necessitam alta performance. Fantástico. Salib, última pergunta para você, e uma pergunta relacionada a uma das suas palestras, né? Que é a arte de fazer perguntas. Salib, qual é a pergunta que você se faz todos os dias quando você acorda? A pergunta é a seguinte: como que eu posso ser mais produtivo e mais útil
para a sociedade e para as organizações e para os meus amigos queridos? Essa é a pergunta, né, que eu acordo e faço. E a partir dessa pergunta eu vou me melhorando todo dia para virar um Salib melhor. Pelo menos eu tento, né? Fantástico, não, com certeza. E esse é o seu propósito de vida, e você tem ajudado muitas empresas e muitas pessoas a se transformarem em empresas melhores e pessoas melhores, Salib. Essa é a minha missão de vida, é para isso que eu estou. A gente tem que fazer. Lembra que eu falei, né? A vida é feita de escolhas, né? Para a gente ter uma qualidade de vida melhor, você tem que fazer algumas escolhas, porque senão tua vida você fica dando tiro para tudo quanto é lado. Então eu tenho escolhas de conhecimento, eu tenho escolhas de amigos, eu tenho escolha de parceiros. Eu vivo uma vida com um foco razoável do que me faz melhor, né? E não fico dando tiro para tudo quanto é lado. Né? Fantástico. Salib, de novo, agradeço de coração, gratitude imensa por você ter participado. Uma aula estar aqui com você, todo esse conhecimento, essa troca de experiência nossa aqui, fantástica. E garanto para você que muitas pessoas vão sentir gratas da mesma forma que eu estou sentindo aqui. Não, muito legal, parabéns pela iniciativa, você é um cara do conhecimento, né? A gente se uniu por isso, né, Rodrigo? Você, desde pequeno, a gente se conheceu, né? Eu já um pouco mais velho, falava aquelas coisas, né? E eu lembro de você tão jovem, né? Nem tinha entrado na faculdade, mas eu lembro muito bem do brilho nos seus olhos, né? Então, a gente se comunicou por esse brilho e que tem essa amizade maravilhosa até hoje. Parabenizo por você estar dividindo esses conhecimentos através do podcast, e quando ficar pronta, você me avisa que eu coloco nas minhas redes para que todo mundo conheça essa sua iniciativa, né? Hoje eu tenho a minha rede aumenta cada vez mais, eu não tinha seguidor nenhum até outro dia, vou ter o maior prazer, né? Não sei se vai ser possível, quando estiver pronto, você me avisa que eu faço bombar aqui para todo mundo. Com certeza. Aí, inclusive, coloca até o link lá no meu site, né? A gente pode colocar no meu site. Eu tenho uma área de podcasting, né, no jsalib.com.br, e também na nossa plataforma, né, o gestãodamanhã.com.br. Também nós temos uma área com podcasting. Então nós já estamos aí com mais de 3 mil membros. Então acho que quando ficar pronta a tua edição, a gente já deve estar com uns 4, 5 mil, e vai ser bem bacana. Só me avisa como eu posso ajudar aí, tá bom? Obrigado, Salib.